A partir de agora, sessão plenária. Quinta reunião ordinária, em 22 de nove de 2020, quinta reunião do 9º período, estando na hora regimental, convidamos o senhor vereador Cido Reis para proceder à chamada dos senhores vereadores, como secretário ad hoc. Senhora presidente, senhores vereadores, boa tarde aí, público aí que nos ouve e nos assistem. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana Rossignoli. Presente. Vereador André Mariano. Vereador doutor Antônio Aguiar. Vereador Cido Reis, presente. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente, excelência. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador Fiorilo. Presente. Vereador Zé Márcio. Vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Juraci Schaefer. Vereador Pardal. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Nilton Militão. Presente, excelência. Vereador Rodrigo Matos. Vereador Wagner do Sindicato. Presente, excelência. Vereador Vandes Castelar. Coro regimental, senhor presidente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta reunião. Solicitamos o nosso secretário ad hoc, vereador Cido Reis, a leitura das correspondências do dia de hoje. Não tem correspondência, então vamos pedir ao vereador que faça a leitura das proposições. Hoje nós temos 22 requerimentos. Então, vamos aqui nos requerimentos, presidente. Limpeza retirada de entulho da rua Geraldo Ferreira Gomes, no bairro Ipiranga. Vereador Júlio Obama Júnior. Pela senhor presidente. Senhora presidenta. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Confirmando presença. Confirmada, vereador. Operação tapa-buraco na Avenida Olegário Maciel, bairro Paineiras, vereador Marlon Siqueira. Revitalização na rua Emília Augusta da Fonseca, no bairro Filgueiras, Morro do Jacaré, vereador Marlon Siqueira. Capina e limpeza na rua Coronel Antônio Maria de Souza, no bairro São Mateus, vereador Marlon Siqueira. Revitalização da rua Coronel Antônio Maria de Souza, no bairro São Mateus, vereador Marlon Siqueira. Recomposição asfáltica com toda extensão da rua Rogério Fernandes Coralico, no bairro Parque das Águas, vereador Marlon Siqueira. Capina e limpeza na praça localizada na rua São Sebastião, bairro Santa Helena, vereador Kennedy. Capina e limpeza na praça da igreja Melquita, no bairro Santa Helena, vereador Kennedy. Reparo na rede de abastecimento de água na rua Domingos Ambrósio, vereador Sargento Melo Casal. Viabilizar urgentemente construção Bocas de Lobo na rua Elpidio Zé dos Reis, bairro Nova Era 2, vereador Coteca. Verificação, deslizamento de terra na Avenida Joaquim Vicente Guedes, no bairro Graminha, vereador doutor Adriano Miranda. Restauração, piso asfáltico, toda extensão, em frente ao condomínio Estrela Alta, na Deusdete Salgado, vereador Fiorilo. Aqui para o Proenergia,
através da empresa CEC, consultora Cerqueira Cardoso, trocas de lâmpada queimada. Capina e limpeza em toda a extensão da Avenida Doutor Otávio Dias Moreira, bairro Bom Clima, vereador Juraci Schaefer. Capina e limpeza em toda a extensão da rua Professora Francisca Lopes, bairro Dourado, vereador Juraci Schaefer. Capina e limpeza em toda a extensão da rua João Garcia, no bairro Dourado, vereador Juraci Schaefer. Capina e limpeza em toda a extensão da rua 9, no bairro Parque Independência, vereador Juraci Schaefer. Capina e limpeza em toda a extensão da rua César Franco, bairro Grama, vereador Juraci Schaefer. Capina e limpeza em toda a extensão da rua Joaquim de Castro, bairro Grandes Betânia, vereador Juraci Schaefer. Limpeza e recuperação Boca de Lobo, localizado na rua João do Rio, esquina com Américo Lobo, no Manuel Honório, vereador Juraci Schaefer. Capina e limpeza retirada de entulho na rua Pedro Henrique Arambeque, ao lado do campo da Nova União, no bairro São Pedro, vereador Juraci Schaefer. Troca de lâmpada queimada na rua Firmino da Silva Neto, bairro Jardim Gaúcho, vereador Juraci Schaefer. Lidos requerimentos, senhora presidente. Os requerimentos estão em votação. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos o vereador Cido Reis a leitura da moção de pesar. Aqui, moção de pesar. Aqui, todos os vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora, a senhora Valdevina Fernandes Coelho, mãe do vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, vereador Pardal. Lida a moção de pesar, senhora presidente. A moção de pesar está em votação. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos a leitura de um projeto de lei. O projeto de lei dispõe sobre denominação de logradouro público, vereador doutor Antônio Aguiar. Lida o projeto de lei e todas as proposições, senhora presidenta. O projeto de lei será encaminhado às comissões competentes e, após avaliação das comissões, será trazido ao plenário. Encerrado o pequeno expediente, havendo quórum legal, passamos à ordem do dia para discussão e votação das proposições em pauta. Número 1, terceira discussão. Processo 8749 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Proposição mensagem do Executivo, projeto de lei 4409/2020. Autoria Executivo, pareceres já lidos, quórum maioria absoluta, com a presença de 2/3 dos membros. Observação, comissão de redação. Solicito a aprovação dos senhores vereadores para que este projeto, mensagem do Executivo, volte para o último da pauta. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, primeira discussão.
Processo 6335, 11/2010, altera o artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, incluindo o orçamento participativo e dá outras providências. Autoria, vereador Wanderson Castelar. Pareceres já lidos. Quórum pelo voto favorável, 2/3 dos membros da Câmara. Observação. Vista dos vereadores Sargento Melo, Wagner de Oliveira, Rodrigo Matos, Júlio Obama Júnior, Cido Reis, Zé Márcio, João Coteca, doutor Adriano Miranda. Usou da palavra o vereador Wanderson Castelar. Mas não tem quórum. Tem? O projeto está em discussão. Em discussão. Pela ordem, vereador Wagner França. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Wagner França. Eu peço vista da matéria. Pedido de vista do vereador Wagner França está em discussão, em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista do vereador Wagner. Número 3. Presta uma caneta. Primeira discussão. Processo 8777 de 2020 declara utilidade pública municipal a entidade que menciona. Proposição Projeto de Lei 92/2020, autoria vereador Wagner Oliveira. Pareceres Comissão de Legislação, pela Legalidade 3, Comissão de Educação, em plenário 3, quórum, maioria simples, leitura dos pareceres. Solicitamos o vereador Cido Reis a leitura dos pareceres. Senhor presidente, aqui da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Liberamos a presente matéria para o seu devido prosseguimento e tramitação até o plenário, onde manifestaremos nosso voto à presente proposição. Vereador Juraci Schaefer. Considerando a proposta legal e constitucional, devendo seguir a sua regular tramitação, vereador Kennedy Ribeiro. Atendendo os requisitos legais para o reconhecimento da utilidade pública da entidade, liberando para o plenário o vereador Nilton Militão. Libero a matéria para que siga os trâmites regimentais. Vereador Rodrigo Matos. Libero o projeto para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador Júlio Obama Júnior. Libero o projeto de lei para apreciação e debate em plenário, onde emitirei o meu voto. Vereador André Mariano, lido os pareceres, senhora presidenta. O projeto de lei está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Só para ratificar nossa presença no plenário, senhora presidente. Justificada a presença, vereador Júlio Obama. Pela ordem, senhor presidente. Também, na oportunidade, já justificando aqui a ausência do vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, vereador Pardal, presidente desta Casa Legislativa,
Tendo em vista que o vereador Pardal hoje sepultou a sua genitora e ele se encontra ausente por motivo mais do que justo, né? Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, também registrando a nossa presença no plenário. Registrada, vereador doutor Antônio Aguiar. Número 4, primeira discussão. Processo 8776-2020 dispõe sobre publicidade de reuniões do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, Covid-19. Proposição, projeto de lei número 91/2020, autoria vereadores Sargento Melo, doutor Adriano Miranda, Ana Rossignoli, André Mariano, Cido Reis, Wagner Oliveira, doutor Fiorilo, José Márcio, Kennedy Ribeiro, Juraci Schaefer, Júlio Obama Júnior, vereador Pardal, vereador Marlon Siqueira, Rodrigo Matos, Wagner do Sindicato, Wanderson Castelar, Militão, João Coteca e doutor Antônio Aguiar. Pareceres, Comissão de Legislação, pela Legalidade 3, Comissão de Finanças, em plenário 3, quórum, maioria simples. Solicito o secretário ad hoc, vereador Júlio Obama Júnior, a leitura dos pareceres. Senhora presidente, boa noite. Agradecendo aqui ao vereador Cido Reis, que substituiu aqui tão brilhantemente, nos substituiu tão brilhantemente. Vamos então à leitura dos pareceres. Primeiro vereador, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Desta forma, como a matéria está no âmbito de análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, na qual figuro como membro efetivo e me manifesto pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, devendo seguir seus trâmites, assinado pelo vereador Kennedy Ribeiro, ciente de todo o exposto, de todo o processo, e tratando-se de matéria afeta a competência desta Comissão de Legislação, Justiça e Redação, inexistindo qualquer óbice legal, emito parecer pela legalidade e constitucionalidade da matéria, opinando que o projeto siga seus regulares trâmites regimentais. Vereador Nilton Militão. Também pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Isto posto após análise desta conjunta da proposição, estando a matéria sob âmbito de análise desta comissão, não vislumbrando irregularidades, considerando-a legal e constitucional, libero para o prosseguimento de seu trâmite regular até deliberação em plenário, vereador Rodrigo Matos. Agora, pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, não vislumbrando irregularidades, considerando-a legal e constitucional, libero para prosseguimento de seu trâmite regular até deliberação em plenário, vereador Rodrigo Matos. Tratando-se de matéria afeta a esta comissão, não vislumbro nesse aspecto qualquer vício ou irregularidade que venha impedir a sua regular tramitação regimental até o plenário, vereador Nilton Militão. Agora, o último vereador, também membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, destarte observadas as diretrizes constantes da Lei Complementar número 101/2000, libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei o meu voto, vereador Marlon Siqueira. Lido os pareceres, senhora presidente. O projeto de lei está em discussão. Em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sargento Melo. Esse projeto aí visa estabelecer a transmissão das reuniões do comitê em nossa cidade. Não vejo mais motivo de uma reunião ser tão fechada, tendo em vista que ela mexe com a vida de todos nós em nossa cidade. A gente fica sendo questionado a respeito de quais ações serão tomadas pelos cidadãos
e nós, vereadores, também demoramos a ter essas informações. Então, nada mais justo e nada mais democrático da transmissão ao vivo das reuniões. A gente saber o que cada cidadão que está fazendo parte desse comitê fala naquelas reuniões e tem seus posicionamentos. Alguns são técnicos, outros eu não sei o motivo de estarem presentes, mas que a gente saiba o que está sendo conversado, onde é que está sendo a busca dessas informações. Temos lá vários boletins que são apresentados, os cidadãos, os trabalhadores da nossa cidade apresentam também alguns protocolos a serem verificados naquele comitê, e só ficam sabendo da aprovação no sábado depois da publicação. A gente quer saber, os protocolos que são apresentados são lidos durante a reunião? Todos os presentes verificam realmente aqueles protocolos apresentados por profissionais de cada área que encaminha aquele comitê? Eu, particularmente, estou na dúvida se isso ocorre. Acho que até alguns já vão com opiniões formadas nesse comitê. Então a gente precisa tornar isso mais democrático, com presenças não só de outras pessoas de setores do comércio, da indústria, mas também que ela seja transmitida no momento da reunião. Concede uma parte, Excelência? Sim. Excelência, eu quero aqui cumprimentá-lo pela proposição, até porque só este vereador elaborou pelo menos mais de 10 requerimentos, que eu também tenho as minhas dúvidas se esses requerimentos chegam até o comitê. Nós temos alguns setores que, inclusive, poderiam até ter, por parte da vigilância sanitária, até mais controle. E esses setores, que são do setor produtivo, que fazem parte do setor produtivo, eles estão impedidos de trabalhar. Então, o que nós falamos desde o início aqui, e nós defendemos a vida, eu não compactuo com essa dicotomia de que tem gente que defende a vida e de que tem gente que defende o emprego. Isso é o maior absurdo que inventaram, querendo colocar brasileiros contra brasileiros. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, quero cumprimentar pela coragem, pela iniciativa, porque a transmissão dessas reuniões vai trazer para nós até mesmo entendimentos, porque às vezes até mesmo nós fazemos críticas, e as críticas são até infundadas, exatamente porque também não temos as devidas informações. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência e deixar aqui a minha contribuição, o meu apoio a Vossa Excelência nesse projeto. Eu agradeço, vereador, mas como foi feito e assinado por todos nós, essa proposição é de todos nós, tá? A verdade é que nós precisamos dar uma visibilidade no que se é conversado dentro daquela reunião, não é isso? Porque a gente fala algumas coisas para os senhores aqui, que nós estamos aqui na plenária, e fica parecendo que nós estamos aumentando algumas coisas quando a gente comenta. Quando a gente falou assim, os jovens não estão indo para os bares, mas estão indo para as granjas. E naquela reunião, um dos representantes de uma área da cidade falou assim, não, é até bom que vá para as granjas, porque lá venta. Isso são coisas absurdas que a gente precisa evitar que isso seja comentado numa reunião de comitê. Na parte técnica seja colocada e as pessoas vão lá, se posicionem e a sua grande maioria determine. Mas são essas coisas absurdas que a população precisa ver. O que ocorre lá? Abre-se o Parque da Lajinha, mas não pode abrir o Parque Alfred, para as pessoas transitarem ali, quer dizer, fechou aqui as laterais, né? Aí fala, não, o Parque da Lajinha, as pessoas não vão sentar uma do lado das outras. Misericórdia. E a pessoa que comentou, ela nem viu que os bancos ali vão ser, não vão poder sentar. Se abrir o Parque Alfred aqui para as pessoas passarem, atravessarem, não seria para as pessoas ficarem sentadas lá.
Mas a pessoa não presta atenção e lá no comitê se posiciona contrário à abertura e só liberou o Parque da Lajinha. Algumas coisas para vocês entenderem que as coisas são sem nexo, né? Libera para trabalhar, mas, por exemplo, se você for dono de uma creche, você não pode abrir. Mas nos bairros estão as pessoas com creche clandestina. E já é uma creche clandestina. As pessoas estão deixando várias crianças nas casas de outras pessoas. E estão remunerando essas pessoas para tomar conta. Então a gente precisa ver realmente o que é a vida real e ver o que essas pessoas estão vendo nesse comitê, realmente. Como é que eles enxergam a vida. Porque o meu jeito de enxergar a vida é totalmente diferente da deles. E nós, de Juiz de Fora, precisamos saber quem é que está influenciando as ações do combate ao Covid. Não quero aqui falar que eles não estão com defesa à vida, ao contrário. Você verifica que eles realmente estão preocupados com a saúde do cidadão. Mas para vocês verem que algumas coisas não têm nexo, eu não consigo compreender. Não só a parte técnica que a gente tem que ver. A gente tem que ver a vida, como é que ela funciona. Se eu fizer isso está dando esse resultado? Então, quando a gente fala, olha outro absurdo, o comitê foi verificar, vocês precisavam estar vendo isso, o que a gente vê. Que a gente não pode mais hoje comentar, a gente não pode participar, a gente só pode assistir como órgão fiscalizador. O restaurante, em várias cidades, a pessoa no self-service está pegando a luva. Se você for daqui para Belo Horizonte, tem um restaurante na estrada, eu esqueci o nome dele, famoso. Você entra lá, você fica na fila para entrar na fila para pegar a luva. Você passa o álcool gel, você está com a sua máscara, eles te dão uma luvinha que é a qual você vai pegar a alimentação, e vai e senta na mesa. Aqui, na cidade, eles não vivem a vida real. Aqui você vai almoçar no restaurante self-service, as pessoas estão na fila aguardando um funcionário ficar servindo ela. Quer dizer, a pessoa fica mais tempo na fila do que se a gente tivesse com esse protocolo dos restaurantes, funcionando, a pessoa saindo rapidamente, não se aglomerando na fila. E outra coisa, o restaurante não consegue pagar esses funcionários. Porque quando o movimento é muito alto, ele tem que contratar mais 3 funcionários para ficar alimentando, colocando alimentação no... E essa pessoa que está colocando no prato, será que ela está seguindo os protocolos certos? Não poderia dar uma luva para a pessoa, aquelas luvinhas plásticas que estão lá, que você pega e você mesmo coloca e vai lá? Não poderia ser feito isso? Aí foi apresentado o protocolo, gente. Não vamos dar mais uma semana, vamos deixar do jeito que está. E eu te pergunto, mais uma semana para eles não é nada. Mas para aquele cidadão que apresentou esse protocolo e mostrando para ele a vida real, se continuar assim eu não consigo sobreviver, e assim tem os protocolos necessários. Mas eles não vão lá no restaurante ver. As pessoas do comitê, eles vão decidir da vida de vocês, mas eles não conhecem como é que funciona o restaurante. Eu acho que eles nunca almoçaram no restaurante. E agora não estão indo almoçar também, que eles não precisam sair de dentro de casa. Porque o salário deles não precisa deles fazerem nada. É só ficar dentro de casa, porque quem decide são funcionários públicos, a maioria. Então, a gente precisa ver quem são esses funcionários que estão decidindo a vida de alguém. E por isso tem que ser transmitido. Para a gente ver esses absurdos. Essas pessoas que definem a vida dos outros, não sabem como a vida real é, e decidem a nossa vida. E fica lá as pessoas numa reunião que não tem transmissão, a gente não sabe o que é, e no sábado sai lá o decreto. Mas esses absurdos não são vistos com os olhos da comunidade. Tá bom? Então agradeço a todos e peço aos senhores que aprovem esse projeto. Projeto, dando continuidade, o projeto de lei está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Gostaríamos de agradecer, antes de darmos início ao projeto de número 5, agradecer o vereador Cido Reis pela sua contribuição e auxílio à mesa diretora enquanto secretário ad hoc. Número 5, veto total. Processo 8750 de 2020 declara como essenciais as atividades prestadas pelos profissionais cabeleireiro, barbeiro
esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e similares, e da outras providências. Proposição, projeto de lei número 67/2020, autoria vereador Wagner Oliveira, Adriano Miranda, Sargento Melo, João Coteca, Júlio Obama, Juraci Schaefer e Kennedy Ribeiro. Pareceres. Comissão de veto, em plenário 3. Quórum, maioria absoluta. Observação. Leitura dos pareceres, prazo final. Solicitamos o vereador Júlio Obama Júnior a leitura dos pareceres. Pois bem, senhora presidente, pela Comissão Especial de Veto, que inclusive conta com a presença da senhora, agora, diante das razões de veto apresentadas pelo Executivo, libero para o plenário, onde manifestaria o meu voto, vereadora Ana Rossignoli. Diante das razões do veto apresentadas pelo Executivo, libero para o plenário, onde manifestaria o meu voto, vereador doutor Antônio Aguiar. Destarte, após análise das ações do veto apresentadas pelo Executivo e o teor da proposição, libero o processo para seguir seus trâmites até o plenário, onde manifestaria o meu voto, também pela Comissão Especial de Veto, vereador José Márcio Lopes Guedes, vereador Zé Márcio Garotinho. Lidos os pareceres, senhora presidente. O veto total está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Wagner Oliveira. Senhor presidente, eu quero aqui, em nome dos representantes dos salões, dos cabeleireiros e da Sinterbel, do seu Paulo, agradecer a todos os vereadores o apoio na aprovação do projeto na época e, mais uma vez, pedir o apoio, voto contrário ao veto, tendo em vista que a pandemia ainda continua e quando o projeto trata de quando perdurar essa pandemia, essa lei terá sua validade. Então, pedimos voto contrário ao veto. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que concordam com o veto, permaneçam como estão. Rejeitado o veto por unanimidade dos vereadores presentes. Número 6, também veto total. Processo 8592/2019. Dispõe sobre os serviços de deicare e hospedagem de animais domésticos no município de Juiz de Fora e da outras providências. Proposição, projeto de lei 233/2019, autoria vereador Wanderson Castelar. Pareceres já lidos, quórum maioria absoluta, observação. Vista vereador Juraci Schaefer, prazo final. Veto total está em discussão, continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que concordam com o veto, permaneçam como estão. Também o veto foi rejeitado por unanimidade pelos vereadores presentes. Número 7. Processo 7829/2017 cria normas para a cientificação e divulgação da qualidade da água, certificação e divulgação da qualidade da água
de fontes alternativas usada para o consumo humano. Proposição, projeto de lei complementar, de número 5, 2017. Autoria, vereador José Márcio. Pareceres já lidos. Quórum, maioria absoluta. Observação. Vista do vereador Wagner do Sindicato. Prazo final. O veto total está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Peço autorização para tirar a máscara, tendo em vista que a gente está respeitando aqui a distância. Permitida, E vereador. peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador José Márcio. Peço atenção dos pares para esse projeto. Nós temos em Juiz de Fora hotéis que utilizam água de poço artesiano e utiliza para todos os usos que você possa imaginar essa água. Isso é vantajoso porque ele paga menos água à Cesama e, com isso, ele paga uma menor taxa de esgoto. Nós temos em Juiz de Fora colégios que utilizam de água de poço artesiano e para atender a sua demanda, inclusive sem separar a questão de uso para consumo. Nós temos em Juiz de Fora hospitais, que utilizam água de poço artesiano. Nós fizemos um projeto de lei que obriga que estes estabelecimentos e outros que venham a utilizar esse tipo de água, inclusive, por exemplo, condomínios que usam água de poço artesiano, a certificar publicamente a qualidade dessa água, a anualmente tornar público a qualidade dessa água. Ou seja, se você vai a um hospital e esse hospital usa desse tipo de posto de abastecimento, a partir da aprovação dessa lei, esse hospital vai ter que anualmente certificar. Primeiro, tornar público que ele usa essa fonte, não é a água tratada da Cesama. Segundo, certificar a qualidade da água. Então, este é o projeto de lei que nós fizemos e, quando nós o apresentamos, era obrigatório que esses que utilizam esse tipo de água apresentassem a Cesama essa certificação e lá tornasse público. Durante a discussão desse projeto de lei, a Cesama pediu e sugeriu alterações, atendendo a uma norma da Anvisa, do Ministério da Saúde, e solicitando que essa certificação fosse entregue à Secretaria de Saúde, mas reconhecendo o mérito do projeto, a necessidade de que a justiça tributária seja feita, porque está se pagando menos pela rede de esgoto do que deveria pagar, e muito mais do que isso, a Cesama reconhece que esse projeto traz a segurança à saúde da população. Apresentamos o substitutivo, foi aprovado nessa casa por unanimidade. Qual não foi a nossa surpresa ao ver que o Executivo vetou esse nosso projeto de lei? Vetou baseado na nova lei de saneamento básico, vetou baseado na Constituição. Entendeu o Executivo que estávamos tratando do licenciamento para a utilização dessa água. A leitura que o Executivo fez, o entendimento que ele fez, é que o nosso projeto estava tratando do licenciamento de quem quisesse usar essa água. Isso não cabe a nós, cabe ao IGAM, Instituto Mineiro de Água, cabe aos órgãos federais. O que nós propusemos é, em nome da segurança da população, que quem utiliza essa água certifique a sua qualidade. Então, há um equívoco jurídico muito grande do Executivo nesse veto. Muito mais do que isso. Há um equívoco sobre o mérito dele. É isso que está acontecendo. Então, esse é o nosso projeto, o projeto que nós aprovamos e que, repito, o Executivo agora, de forma muito primária, vetou esse projeto. Então, em nome da segurança de quem vai em um hotel que utiliza esse tipo de água, quem tem seus filhos em colégios, em escolas, que usa esse tipo de fonte,
em quem necessita e vai a um hospital que utiliza esse tipo de fonte, peço aos pares a quebra desse veto. Um colégio que utiliza esse tipo de água, você pode escolher se coloca ali seu filho ou não. Agora, um hotel, a mesma coisa, o hospital não. Peço aos pares voto contrário a esse veto. Obrigado. O veto total está em discussão, continua em discussão. Encerrada a discussão, os vereadores que concordam com o veto permaneçam como estão. Rejeitado o veto por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Parabéns, vereador Zé Márcio. Estou aqui ouvindo atentamente a sua explicação. E procede, vereador Zé Márcio, porque inclusive tem muitas escolas públicas que usam água de poços artesianos. O senhor está de parabéns pelo mérito deste projeto e eu tenho certeza que esse projeto não foi analisado na íntegra, no seu teor. Foi analisado a Deus dará, porque qualquer pessoa de bom senso não teria votado este projeto. Tá? Voto, senhor presidente. Vetado este projeto. Vereador Juraci Schaefer. Parabenizar o vereador Zé Márcio. Essa análise bromatológica é necessária que seja feita, vereador. Além de tudo, a questão é das próprias nascentes. Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre o próprio aquífero nosso. Se você vai fazendo essa retirada de água e se você não tem um controle, principalmente no momento de seca que nós estamos vivendo, você pode causar problemas, inclusive de estrutura em muitos lugares. Então, essa preocupação de Vossa Excelência ela é muito procedente, muito correta, entendeu? Às vezes não se sabe nem a qualidade. Pensa-se que se usa uma água de qualidade. Eu vejo assim, eu tenho uma pessoa muito próxima que faz parte do IGAM, que tem esse controle, você sabe quem eu estou falando, e é necessário, inclusive, um cadastramento, porque, às vezes, águas salobras, águas totalmente que não são impróprias, que podem você ter coliformes fecais e outros componentes de composição química. Então, eu parabenizar o vereador Zé Márcio por essa legislação. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Muito obrigado, agradecer a nossa presidente, vereadora Ana, pela sua colocação. Muito bem também feita a observação pelo vereador Juraci Schaefer. Vereador Wagner está lembrando aqui, é verdade, essa é uma matéria que teria que ser proposta pelo Executivo. O próprio Executivo deveria propor um tipo de projeto desse. Outra questão, nós tivemos esse ano aqui, em Juiz de Fora, um grande clube, um clube recreativo que teve parte desse clube, o seu funcionamento interditado, era a área de lanchonete, a área de alimentação. Por quê? Utiliza água de poço artesiano e essa água foi comprovadamente verificada que estava contaminada. Então, a própria CESAMA solicitou que a gente avançasse com esse projeto. Obrigado aos pares, parabéns a todos. Que muitas vezes, vereador Zé Márcio, eu não entendo, porque existe um acordo, você adequa um projeto de lei de acordo com os órgãos competentes e depois eles mesmos vetam um projeto sem embasamento nenhum. E no caso do clube, olha bem quantas pessoas foram contaminadas com a água insalubre deste clube. Então é isso aí, a gente precisa ficar realmente atento. Pela ordem, senhor. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Só uma última observação. Hoje saiu uma matéria na Tribuna de Minas mostrando o número de vetos que essa casa quebrou. Não sei se foi 8 ou 10. Foi hoje. Eu acho que o Executivo tem que repensar a forma de fazer essa política de sanção ou não dos nossos vetos. Nós conversamos com o Executivo, nossas leis não saem de trás da orelha, são leis propostas, estudadas, discutidas com assessores, com a população, e há hoje uma sistematização do Executivo em vetar os projetos de lei. Isso está trazendo um desgaste muito grande ao Executivo e nos leva a ficar aqui
justificando os projetos novamente e pedindo a quebra de veto. Então, é necessário que o Executivo dê uma avaliada sobre essa nova linha que ele adotou e que, infelizmente, acaba levando prejuízo, na maioria dos projetos vetados, à própria população. Obrigado. Número 8, também um veto total, dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento e direito à fila preferencial para pessoas diagnosticadas com fibromialgia no âmbito do município de Juiz de Fora e da outras providências. Proposição, projeto de lei 28 de 2020, autoria vereador Rodrigo Matos, pareceres já lidos, quórum, maioria absoluta, observação, vista do vereador Wagner do sindicato. O veto total está em discussão. Pela ordem, vereador Wagner Oliveira. Eu peço vista do processo sem discussão. Pedido de vista do vereador Wagner Oliveira está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Na oportunidade, justificando aqui também a ausência do vereador Wanderson Castelar, que se encontra em reunião externa, também em atividades da Câmara Municipal de Juiz de Fora, mas em reunião externa à instituição. Número 9, também um veto total, processo 8715, dispõe sobre a destinação de doações financeiras arrecadadas através da modalidade troco solidário e ou campanhas similares praticadas por estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Juiz de Fora e da outras providências. Proposição, projeto de lei 4520, autoria vereadores Rodrigo Matos, André Mariano, José Márcio. Pareceres já lidos, quórum maioria absoluta, observação, vistas, vereador Wagner do sindicato. O veto total está em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador José Márcio. Peço vista sem discussão. O pedido de vista do vereador José Márcio está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Nós vamos agora retornar o projeto de número 1, que no momento que nós fizemos aqui a análise do projeto, faltava um documento e não pôde ocorrer, então, a votação. Processo 8749, número 1. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Proposição, mensagem do Executivo, projeto de lei 4409/2020, autoria Executivo, pareceres já lidos, quórum maioria absoluta, com a presença de 2/3 dos membros. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhora presidenta, assim, nós ficamos apreensivos com a LDO, com a perda de arrecadação que se prevê na ordem de 2%. Você vê um orçamento de 2 bilhões 230 milhões para 2 bilhões 186 milhões. Próximo prefeito, próximo administrador, prefeita que for Juiz de Fora, já vai ter um déficit da ordem de quase 50 milhões de reais em termos orçamentários diretamente. Fora o déficit que já existe consolidado, da ordem de 100 milhões.
essa casa tem que debruçar muito na hora que for vir para cá, LO, para ver o que nós podemos fazer, porque é uma perda substancial, vereador Antônio Aguiar, Vossa Excelência é muito preocupado sempre com as questões orçamentárias, sempre atento. Eu fiquei aqui um pouco entristecido, vivemos um período de pandemia, mas nós já estamos tendo perdas significativas há algum tempo. Então nós vamos votar, é óbvio, mas nós temos que debruçar sobre a questão da lei orçamentária futuramente. O projeto está em discussão, continua em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Terminamos a ordem do dia. Pela ordem, senhor. Nas votações, e temos agora um vereador inscrito, mas antes de chamar o vereador inscrito, nós vamos passar pela ordem para o vereador José Márcio. Senhora presidente, é só para solicitar que a vista que eu fiz do item 8, veto, não, do item 9, que ele seja liberado para o dia de amanhã. Obrigado. Os vereadores que concordam com o pedido de vista liberado para amanhã, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhora presidente, na quinta-feira eu tenho uma reunião de interesse do nosso mandato e eu gostaria da liberação do nosso plenário para que nós pudéssemos nos ausentar. Solicitação do vereador Júlio Obama Júnior, justificando a sua ausência na quinta-feira, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Liberado, então, vereador Júlio Obama, a sua ausência na próxima quinta-feira. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Peço aos pares a liberação. Tenho reunião agora às 19 horas, então, deslocamento, então, peço autorização da casa que eu possa deslocar a reunião. Vereador Sargento Melo solicita a sua retirada às 19 horas. Tem um compromisso externo também, representando as atividades legislativas. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, vereador Juraci Schaefer, por 5 minutos, prorrogáveis por mais 5. Senhora presidente, senhores vereadores, nossa diretora, doutora Maria Aparecida Fontes Cal, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, nosso diretor da TV Câmara, querido Maurício, eu queria, nossos servidores da casa, queria inicialmente agradecer, fazer um agradecimento ao Zé Walter da Impave, que atendeu uma solicitação desse vereador e também do vereador Pardal. Nós tínhamos 5 requerimentos para um pedaço de recapeamento na rua Tamal Vacini, teve a nossa intercessão, mas também teve o pedido do vereador Pardal, o vereador Maurício. Então, o Zé Walter, com a sua sensibilidade, mesmo sem recursos, ele conseguiu atender em parte, porque eu aqui culpo muito a falta de zeladoria àquela rua, aos empreendimentos que foram ali colocados. Foram empreendimentos, aliás, mega empreendimentos, que eles são corresponsáveis para recuperar aquilo ali. Inclusive, consta nos processos das aprovações e das suas liberações dos verdadeiros habites. Então, agora que esses empreendimentos, principalmente o loteamento Reserva São Pedro, possa complementar aquela ligação tão importante entre o bairro Espinaville, Vila Delmar, Bosque do Imperador e Marilândia. Então, eu quero aqui agradecer ao Zé Walter também, um atendimento a outra solicitação que já vem de vários mandatos, não só do vereador, do ex-prefeito Bruno e agora do Almas, mas é uma demanda na Rua das Violetas Antigas, no bairro Novo Horizonte, que liga ali na Rua Tílio Souza Leal, vivia entupida, vereador Kennedy Ribeiro. E aquilo ali nos abre uma perspectiva da cidade, porque
nós temos que abrir estradas, nós temos que ligar a cidade. Precisamos, na realidade, fazer essas ligações importantes. Principalmente, hoje estava aqui no bairro Graminha, aqui é a ligação da Avenida João Goulart com o bairro Vila Ideal, 800 metros, onde nós vamos ter todo um acesso da região sudeste da cidade à região sul, que é tão importante e tão grande. Eu poderia sair da Vila Ideal, da região das Granjas Bedel, do Santo Antônio, e passar por dentro daquela região, saindo no Carrefour, e saindo diretamente em Santa Luzia. Evitaria que eu passasse com o veículo dentro da ponte, principalmente na Avenida Itamar Franco. Desnecessariamente ocupar todo o trânsito da antiga Independência, se eu tenho uma ligação viária tão curta e tão necessária e estratégica. Como outras ligações via Recanto dos Bruges ao bairro Amazônia, ao Jardim Cachoeira, ligação com o bairro Monte Castelo, através do bairro Nova Germânia e também Parque das Águas, ali na rua próximo ao Monte Castelo, saindo na Mambaí, na rua Agulhas Negras, que você faz a histórica aquela ligação ali. Você podia ligar a Zona Norte naquela região, ligação da rua Arnaldo Surezo de Oliveira, a BR-040, como nós aumentamos o número de veículos, gente, tem quase mais de 300 mil automóveis de fora, e não se pensa em, na realidade, fazer as ligações viárias. É necessário uma visão mais global, mais holística, mais ampliada em relação ao desenvolvimento urbano e o planejamento da sua mobilidade urbana. O que me traz hoje essa tribuna, senhora presidente? Ontem nós celebramos o Dia da Árvore. Dia 21 foi instituído em 1965, agora comemoramos 55 anos. Esse Dia da Árvore sempre foi muito comemorado nas escolas, celebrado. Vossa Excelência, diretora escolar, professora, e sempre deve ter feito muitos trabalhos nesse dia 21, só que nós não temos muito o que comemorar no Brasil, infelizmente. Agora, esses 2 dias, nós estamos tendo um refrigério. Líder do PV, vereador Kennedy Ribeiro, nós estamos tendo um refrigério com essa chuva, mas nós estamos verdadeiro numa sauna. A cidade e todo o Brasil ardendo em chamas. Os nossos biomas, Amazônia, prorrogação regimental, Concedido. nossos biomas que já estavam sacrificados. Teve uma campanha da Fraternidade, em que a gente falava dos biomas que a Amazônia, o Cerrado, Pampa, Caatinga, a Mata Atlântica e o nosso Pantanal, os nossos 6 biomas do nosso ecossistema. E nós estamos vendo o Pantanal em chamas, e estamos vendo 34% da Amazônia, um aumento de 34% nas queimadas. Isso significa, senhora presidente, queimamos uma cidade de São Paulo em árvores. Um país que não preserva o meio ambiente. Hoje, o presidente da República vai na ONU e faz um discurso que envergonha a nação. Ele culpa a queima da floresta amazônica e do Pantanal aos índios, aos caboclos, que desde 1500 já estavam aqui, muito antes, na realidade, são uma população nativa do Brasil. E esquece dos grileiros, esquece, na realidade, daqueles que estão acabando com a questão das florestas do Brasil. É muito triste nós vemos uma situação dessa. Nós queimamos uma cidade do tamanho de São Paulo, 34% a mais de queimadas. O ministro do Meio Ambiente, dizendo, Renato Salles, vamos passar a boiada, vamos liberar tudo, é agrotóxico, é queimar as matas, e nós estamos vivendo isso aqui. O calor insuportável, estamos vivendo momentos de desequilíbrio nas nossas temperaturas, a falta de chuvas, a seca. Tudo isso por quê?
as árvores são essenciais. Por quê? Elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio e faz a fotossíntese. Aumenta a nossa biodiversidade, diminui o efeito das ilhas de calor urbana, absorvem a água da chuva, embelezam a cidade, oferecem sombra e diminuem a temperatura das cidades, diminuem a poluição sonora. Esse desmatamento desenfreado, irresponsável, sem controle, orientado, conivente pelo Poder Executivo Nacional, ele prejudica muito o nosso Brasil, prejudica o agronegócio, prejudica as exportações e prejudica os investimentos. É com muita tristeza que nós estamos vendo a nossa fauna e a nossa flora toda queimada. Quando você olha no Pantanal, todos aqueles animais esturricados, e falar que todas essas queimadas é culpa dos índios e dos caboclos, ir na ONU e fazer um discurso vexamoso, dizer que a culpa da pandemia, dos quase 140 mil mortes, são dos prefeitos e governadores que não o respeitaram. Que papelão que o nosso presidente fez na ONU hoje. Envergonha a nossa nação. Essa atitude irresponsável de usar aquele parlamento das Nações Unidas. Estava ali, na realidade, dizendo que há desinformação, que o mundo está conspirando contra o Brasil, o mundo é contra a Amazônia, e nós estamos sendo prejudicados. A imagem do Brasil no exterior é de uma pária, que não respeita o meio ambiente, que não respeita os direitos humanos, que não respeita a vida das pessoas que morrem numa pandemia. É muita tristeza que nós estamos vendo estarrecidos hoje esse discurso que envergonhou a nação, para falar um monte de mentira naquele parlamento, que é um parlamento que respeita um parlamento dos direitos humanos. Então é com muita tristeza que nós estamos vendo isso. Infelizmente, não podemos celebrar o Dia da Árvore, mas nós vamos lutar, que a consciência cívica de cada um tem que cuidar, fazer o replantio. Temos que, na verdade, proteger nossas florestas, principalmente aqui na nossa cidade. Só para terminar, senhor presidente, e dizer, cuidar das nossas praças, cuidar dos nossos hortos, cuidar da nossa Mata Atlântica, cuidar das nossas reservas e cuidar da nossa água. Temos que cuidar do nosso meio ambiente para que tenhamos condições de ter sustentabilidade para as nossas futuras gerações. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Juraci Schaefer pelo seu pronunciamento e dizer, vereador, que hoje, nos dias de hoje, nós ficamos muito tristes. Deus nos deu uma natureza linda, maravilhosa, e o próprio homem está destruindo essa natureza. Aquele que planta uma árvore hoje, ele garante a sombra para os seus filhos e netos. Ele garante o sustento. Então, infelizmente, hoje, o ser humano desvia os rios, queima as matas e por aí vai destruindo toda a floresta. Infelizmente, o ser humano hoje não tem ainda a conscientização da valorização dessa belíssima natureza que Deus nos deu. E isso é muito triste, porque nós precisamos fazer um trabalho de conscientização urgente, porque a população vai aumentando, as cidades vão se esticando, vão aumentando as novas construções, abrindo novas estradas, e por aí vai-se embora a natureza. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, a fala de Vossa Excelência como uma grande professora, que foi e continuará sendo, porque esse conhecimento que lhe é peculiar,
e tenho certeza de todo o seu trabalho em relação a essa temática. Quando eu falo aqui, e fui ameaçado por uma empresa de Juiz de Fora, por defender a questão do crescimento ordenado da cidade, de que os vereadores que são contra esse crescimento, geração de empregos, deveriam ser banidos. Eu respondi, banidas deveriam ser as empresas que não respeitam a questão ambiental. Porque eu nunca fui contra o desenvolvimento, aliás, fui diretor do cadastro do Habites dessa cidade e o contra ajudei as empresas, fazendo com que os procedimentos de aprovação fossem mais céleres. O vereador presidente Pardal era testemunha disso, quando fui seu diretor lá no cadastro da prefeitura. Mas não de forma irresponsável, fazendo tamponamento das represas e fazendo desmatamento e fazendo ocupação irregular. Sou favorável, sim, ao desenvolvimento sustentável para que possamos ter qualidade de vida. Parabéns, Vossa Excelência, pela fala. Acredito que todos nós somos, vereador Juraci, com um crescimento organizado e planejado. Agora, um crescimento aleatório, sem nenhum planejamento, fica difícil ser favorável. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o uso da palavra, damos por encerrada a 5ª reunião ordinária do dia 22 de setembro, agradecendo a atenção dos senhores vereadores, daqueles que nos ouviram e nos acompanharam. Tenham todos uma boa noite, que Deus os abençoe e os proteja. Boa noite.